Oi! No vídeo passado, muitas pessoas comentaram falando que se identificaram com o que eu disse, se sentirem meio constrangidas ou se sentirem mal por falarem diferente as palavras em coreano, né, os nomes das bandas, os nomes dos seus ídolos, com medo de que alguém fosse zoar, esculachar a pessoa. Algumas pessoas, inclusive, disseram que já passaram por isso, inclusive através de amigos, tipo, os próprios amigos da pessoa ficaram zoando ou corrigindo, sendo chatos por causa da pronúncia, né, em coreano. E algumas pessoas, inclusive, disseram que já fizeram isso, ou seja, já cometeram esses preconceitos com alguém e que, tipo, hoje não fazem mais isso e por isso concordam com aquilo que eu falei. O que tá passando na cabeça das pessoas pra ficarem constrangendo as outras por uma coisa tão boba? Eu fico pensando, assim, tem todas as características de um bullying, apesar de não ser uma coisa assim tão grave, mas, poxa, leva certo constrangimento para as pessoas, um constrangimento tão grande que algumas pessoas até param de falar que gostam da banda porque não se acham dignas, sabe? A pessoa disse meio que assim, ela não se sente digna de dizer que é fã da banda, que é fã de K-pop, porque ela não conhece tudo. Cara, como é que você vai conhecer tudo? Não tem como conhecer todas as bandas. É impossível, é tanta banda surgindo, tanta banda que já tá aí há muitos anos, como é que você vai conhecer tudo? Não tem como. Então esse problema é um tipo de bullying. Pra mim isso é K-bullying, porque tem a ver com K-pop. Se vocês não sabem, na Coreia, as pessoas, quando elas estão no colégio, elas sofrem bullying muito forte, assim, por causa de beleza, né? Eles têm um padrão de beleza lá muito certinho, assim. Eles têm na cabeça deles um conceito pré-fabricado do que é belo e do que é feio, assim. Então, as pessoas, desde a época do colégio, elas sofrem um bullying muito grande por causa da maneira como elas se parecem, assim, por causa da aparência delas, da aparência externa. E é uma coisa muito bizarra, porque os coreanos, por exemplo, os asiáticos, né, mas os coreanos, eles têm umas características fortes, e são justamente essas características que são consideradas feias. Se eles não parecerem, de alguma maneira, com os ocidentais, eles são considerados feios. Eu tava vendo um documentário que eles estão filmando na Coreia, né, na Coreia do Sul, nas escolas. São pessoas dos Estados Unidos, eles foram pra Coreia do Sul e eles estão gravando um documentário lá justamente sobre a vida escolar dos coreanos, né? Que envolve vários aspectos, desde essa questão do bullying que as pessoas sofrem na escola, até aqueles estudos exagerados e tal, que eles passam 12 horas do dia na escola, assim, estudando. E a moça estava entrevistando umas alunas e ela entrevistou várias alunas e todas elas falaram a mesma coisa, que o que é bonito lá é você ter o rosto fino, o nariz fino, olhos grandes, totalmente diferente de como elas são, né? E ter a pele bem branca. Ou seja, pra conseguir isso, a pessoa tem que fazer plástica. Então lá, isso é uma coisa assim, que de uns 3 anos pra cá tá muito frequente agora. As pessoas estão na escola ainda, tipo no ensino médio, assim, no primeiro ano, e elas estão fazendo plástica já, cirurgia plástica. Pra afinar o nariz, pra afinar o rosto, e aquela da pálpebra, que é pra deixar o olho maior. E assim, as pessoas evitam pegar sol. Na China isso acontece muito também. Na China as pessoas andam de manga comprida, de chapéu embaixo do sol, assim, pra elas não ficarem morenas, assim, não ficarem bronzeadas, porque lá o bonito vai ser branco, bem branco. Na Coreia é a mesma coisa. Então elas usam muita maquiagem e tal. Aqui no Brasil, por exemplo, é impensável você chegar com uma pessoa que você mal conhece, ou com qualquer pessoa mesmo, até um amigo, uma amiga sua, assim, você chegar e falar: ai, você é feio, você é feia. Ou então, ah, você é gorda. Ou então, ah, você é gorda, por isso você é feia. Assim, sabe, tão diretamente. Você pode estar brigando com a pessoa e querer xingar ele e falar algo do tipo, mas você dificilmente vai chegar com uma pessoa e falar diretamente isso. Lá na Coreia, não. Nesse documentário eles mostram. As pessoas, tanto os meninos quanto as meninas nas escolas, eles chegam assim, chega uma pessoa e ele: credo, você é gorda. Credo, você é feio, você tem o nariz de bolota, assim. Credo, seus olhos são muito pequenos.
você é feia, vai fazer uma plástica. Isso aqui é impensável, aqui isso seria um absurdo. E olha que eles têm uma cultura mais conservadora lá. Então imagina, as pessoas sofrendo esse tipo de preconceito, de bullying, e chegando a tomar medidas drásticas, tipo fazer cirurgia plástica, estando na escola ainda. A melhor forma de acabar com isso é como muitas pessoas falaram nos comentários, sabe? Liga o foda-se. Cara, não te importa com isso. Se você ficar com medo e deixar de falar porque você tem medo de falar errado ou algo do tipo, você vai estar fazendo o que as pessoas que cometem o K-bullying querem. Elas querem que você deixe de gostar de K-pop, sei lá por quê. Elas acham que isso é um jogo ou uma ameaça. Não sei. E elas querem te afetar. Quem pratica bullying quer afetar você. Essa pessoa, ela tem um sentimento hostil contra você, ela quer que você pare de fazer o que você está fazendo. É tipo uma inveja mesmo, sabe? Então, liga o foda-se, não deixa de falar porque você acha que está falando errado. Se a pessoa te zoar, que daí? Tipo, ela te zoou, quem tá fazendo papel de ridículo é ela. Uma outra modalidade de K-bullying, eu percebo que acontece agora entre quem é fã de K-pop e quem é fã de J-pop. Assim, eu nunca tinha visto uma briga assim na internet, as pessoas se degladiando por causa disso. Mas aí, vendo vídeos no YouTube de J-pop, eu gosto muito de J-pop também, mas eu não conheço tanto quanto eu conheço K-pop, né? Então, vendo os vídeos assim das bandas que eu conheço de J-pop, eu comecei a perceber que tinha os comentários lá. Ah, o K-pop é muito melhor que isso. Tipo, ah, que essa banda ridícula, sabe? Nossa, as pessoas são feias, não sei o quê. Ou então essa música é ridícula, o K-pop é muito mais legal. Os clipes do K-pop são muito mais bem feitos. E assim, as pessoas que gostam de J-pop ficavam tipo com aquelas interrogações na cabeça, assim, comentando: nossa, mas por que você tá falando isso aqui? Sabe, não tem por que tá falando isso aqui. Não tem por que a gente ficar debatendo sobre K-pop aqui. A gente tá vendo um vídeo de J-pop, sabe? Esquece isso. E, sinceramente, eu nunca vi, até hoje ainda não vi, eu posso estar errada. Isso pode acontecer, mas eu ainda não vi um fã de J-pop indo avacalhar o vídeo de K-pop, assim. Ou começando brigas por causa disso, porque isso é muito bobo também. Geralmente é o pessoal do K-pop que começa. Não sei por que as pessoas fazem isso. É estranho isso acontecer, porque você tá comparando dois estilos muito diferentes, sabe? O J-pop não tem praticamente nada a ver com K-pop. É como se você estivesse comparando um sertanejo brasileiro com a música country dos Estados Unidos. Elas têm uma base de semelhança, mas não tem tirando isso, não tem nada a ver uma com a outra. O K-pop, ele não é um estilo em si. O K-pop é um estilo musical que ele une vários estilos diferentes. E isso, o que eu acho bacana no K-pop é isso, porque são vários estilos diferentes. Você não tem um estilo musical predominando, assim, e todas as bandas são daquele jeito. Não, no K-pop são vários estilos que se misturam. Então você tem hip hop, você tem o pop mesmo, você tem aquele pop mais fofinho, você tem reggae, reggaeton, sabe? Tudo misturado. Então, às vezes a mesma banda, ontem ela tinha um hit, um single super pop, dançante, hoje ela tem um hit meio de reggae, amanhã ela tem um hit hip hop e sei lá, talvez daqui a um mês ela lance um single que seja super música eletrônica, balada. Isso é muito bacana, porque você não fica naquela mesmice. Principalmente porque na Coreia do Sul, só em um país você tem trocentas bandas. E trocentas bandas sendo lançadas, assim, tipo, todo mês. E se elas ficarem fazendo sempre a mesma coisa, elas não vão ter aquele quê a mais que vai atrair os fãs. E você percebe que no mundo ocidental inteiro, são poucas bandas de pop, se você for comparar com todas as bandas que existem só em um país, que é a Coreia do Sul. Então o K-pop, dessa maneira, ele pode agradar várias pessoas diferentes. É por isso que o K-pop se espalha pelo mundo. Já o J-pop, não. O J-pop, ele é um estilo em si, porque você não vai encontrar nada que se assemelhe ao J-pop em outro lugar no mundo. O J-pop, ele é um estilo que tem todas as características mesmo da cultura japonesa e é o pop japonês, que você não vai ver assim a influência de, sei lá, boy band, girl band do ocidente, assim, dificilmente
Tem algumas bandas que elas têm um pouco essas características, mas você vai ver que a grande maioria, 90%, tem esse estilo japonês, assim, de fazer música, que é um estilo muito peculiar. É por isso que não é todo mundo que gosta de J-pop. O público do J-pop é um público muito específico. Ele se concentra no Japão e fora do Japão, geralmente são, assim, os otakus, sabe? Eu comecei a gostar de J-pop por causa dos animes. Muitas músicas de J-pop tocam nos animes, tocam nos doramas, que são as novelas, né? As novelas asiáticas, os doramas. E buscando, muitos atores de dorama também, eles fazem parte de bandas de J-pop. Então, buscando, eu conheci o J-pop. Uma amiga minha também me apresentou umas bandas assim que fazem muito sucesso. E se você ouvir as músicas, se você vir os clipes, vir os shows, você vai ver que é um estilo único, sabe? É até meio estranho, assim, pra quem ouve pela primeira vez, pra quem vê pela primeira vez, acha estranho. Porque é uma coisa que você nunca viu antes. Diferentemente do K-pop. Então, o J-pop tem menos fãs, naturalmente, assim. As bandas de J-pop, elas não saem do Japão e fazem super sucesso fora, que nem acontece com as bandas de K-pop. E quando bandas de outro país querem entrar no Japão pra fazer carreira no Japão, elas têm que se adequar ao estilo deles, assim. Elas não podem ficar do jeito que elas são naturalmente e vão fazer sucesso lá. Não é assim. As bandas de K-pop que fizeram carreira, têm uma carreira consolidada no Japão e que estão entrando agora, elas se adequam. Se vocês perceberem, elas se adequam um pouco à cultura japonesa e ao estilo deles, de pop. Porque o público lá é muito exigente. Eles não aceitam, eles não compram qualquer ideia lá. As bandas de J-pop, elas não têm um apelo tão sexy, tão sensualizado como as de K-pop têm. Então, eles são mais reservados, assim, e é como se o show business pra eles lá no Japão tivesse mais a ver, assim, com a questão da beleza, da fofura, uma coisa mais controlada, é um entretenimento controlado. Eu vou deixar aqui embaixo links de alguns vídeos, tanto ao vivo, assim, tanto de show quanto clipes, pra quem não conhece J-pop poder ter, assim, um primeiro contato. E eu coloquei boy bands e girl bands pra vocês verem como eles são diferentes, assim, do K-pop. Mas como eu acho tão legal quanto. É um estilo diferente apenas, mas eu acho legal. É um estilo que me agrada. Eu gosto. Então, assistam os clipes que eu vou colocar aqui embaixo. São as bandas mais famosas, assim, e as que eu acho mais legais também. Depois vocês comentem e dizem o que vocês acharam. Se vocês não gostarem, também, pelo menos o importante é que a gente mantenha a paz entre os fãs de K-pop e os fãs de J-pop. Porque, enfim, é uma coisa idiota ficar brigando por causa disso. Até a próxima!